amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz que me quis salvar. Oh, glória, glória a Deus. Maravilha. A Jesus me conduz, que me quis salvar. Glória a Jesus. 298. Nós possamos seguir avante. Aleluia. Nós possamos vencer. Nós vamos vencer com Jesus. 298. Todos acharam? Vamos louvar com alegria, amém? Avante, servos de Jesus, por nosso Deus, nas trevas brilha vossa luz, a luz lá do céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Levanta, Josué, pendão, com muito valor, e o inimigo foge então com grande pavor. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Sai com 300 a combater, os midianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi e ajuda, com ajudas no céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus. A igreja. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançai, no céu coroa e lauras Jesus vai nos dar. Oh, glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Oh, glória! Eita, glória a Deus! Eita, glória a Jesus! Oh, maravilha! O Senhor está aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus. 2:58. 2:58. Nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo. Ele que é a nossa rocha. Aleluia. 2:58. Amém?
Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Oh, glória! As cargas que eu tive, Jesus a tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Oh, glória! Findando a lida, então o verei com os anjos e santos no céu. E hinos de glórias eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Oh, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Vamos nesse momento nos colocar de pé e estaremos fazendo a leitura devocional da noite no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2. Abacuque, no capítulo de número 2. Todos os irmãos acharam? Amém? Leremos apenas 4 versículos. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Amém? Todos já acharam? Abacuque, no capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá,
Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amém? Vamos todos juntos repetir apenas a última parte do versículo 4. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Mais uma vez, mas o justo, pela sua fé, viverá. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida aos nossos corações. Que não sejamos meros ouvintes nem meros leitores, mas que nós possamos continuamente colocar a tua palavra em prática no nosso dia a dia. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. As crianças podem louvar o Senhor? Amém? Jesus deixou toda sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é
Amém. Glórias a Deus. Que Deus continue abençoando essas crianças lindas, em nome de Jesus. Querida Cibi, pode louvar o Senhor também? E a paz do Senhor para vocês também, irmãos. Desculpa, irmãos. Eu saúdo todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Som. Saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria. Oh, aleluia, glória a Jesus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge, na minha dor nada me consolava. Oh glória! Mas eu sobrevivi como águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste, nenhuma flecha me atingiu. Oh glória, eu aprendi. Descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa a chegar. Recebe em nome de Jesus. Sobreviver. Tem coisa boa a chegar. Oh glória, tem algo acontecendo. Sobreviver. Oh, glória a Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Senhor. Oh, aleluia. Te agradeço, Pai. Eu aprendi. Perdendo, eu aprendi a subir. Descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, apareci, desaparecendo, e poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobreviver. Tem coisa boa chegando. Receba. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi.
Sobrevivi. Hey, 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 yeah. Com Jesus, oh glória. Queridos, os jovens podem louvar o Senhor? Os jovens e adolescentes juntos? Glórias a Deus. Bora, Carlos. Fica aí não, Carlão. Estou de olho em você, hein, Carlos. Estou de olho no Carlos com o consentimento da irmã Eunice. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Hago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Hago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque eu sei
na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, glórias a Deus. Querido, ontem nós tivemos aqui, na verdade, desde sexta-feira, né? Nós tivemos aqui a festividade dos nossos adolescentes e também dos nossos jovens, que, por sinal, irmãos, foi muito bom mesmo, né? Tivemos aqui o pastor Leonardo, parece, é isso mesmo, né? Que precisou substituir o nosso pastor Giovanni, devido a uma chamada de última hora dos nossos líderes, né? E ele foi para lá, mas foi muito bem representado aqui pelo pastor Leonardo, e também ontem, né, com o pastor Prates, né, Manuel Prates. Ele ontem esteve aqui também trazendo uma mensagem, irmãos, que até agora eu fico imaginando onde ele arrumou aquilo, né? Da onde ele tirou aquilo tudo, né? Que foi muito bom. Quem esteve aqui ontem, irmãos? Foi bom ontem, irmãos? Bom mesmo? Pode chamar ele novamente, irmão? A gente tenta trocar para ver outra coisa diferente, alguma coisa assim. Pode chamar mesmo? Mas vocês estão sendo educados ou o negócio é sério? O negócio é sério? Realmente, né, irmãos? Foi assim, foi magnífico. Ele sempre, realmente, Deus usa muito ele, e eu tenho certeza que ontem não foi diferente. Se ele tiver aqui uma próxima oportunidade, assim Deus permitindo, eu também tenho certeza que Deus vai continuar usando o nosso querido pastor Prates. Queridos, eu quero parabenizar, né, toda a equipe, né, nossa liderança, tanto dos jovens como também dos adolescentes, que tiveram aqui, fizeram um trabalho brilhante, muito bacana mesmo, muito bonito. Além de bonito, foi edificante, né? Foi edificante, porque, na verdade, irmãos, quando a gente comemora um aniversário, a gente está fazendo um culto em ações de graça por mais um ano que o Senhor tem nos sustentado. Porque você pensa que é fácil, mesmo quando não chega para mim e fala, pastor, eu quero botar tudo aí na mesa. Calma, calma. O que está acontecendo? Vamos com calma. E a gente conversa, tal, daqui a pouco eles tomam aquele fôlego e vamos embora, vamos continuar caminhando. Né? E continua caminhando, porque às vezes é difícil, irmãos. Né? A gente que está ali realmente de frente, às vezes a gente só chega, né? Entra na igreja, vê a igreja toda ornamentada, tudo bonito, fala, gente, que bacana, eu quero liderar. Mas não sabe que para aquilo ali chegar, teve, irmãos, tanto. Às vezes, quando isso acontece, eu tenho que chamar até casal, irmãos. Vem cá, o casal, eu preciso conversar com vocês, porque naquele período foi um desentendimento. Eu creio que até agora ninguém me procurou, não, né, irmão? Então, acho que foi tudo bem, né? Tudo bem, Leandro? Amém, né? Também, se não tivesse, não ia falar em público, né, Leandro? Depois a gente conversa. Amém, glórias a Deus. Que Deus continue abençoando, renovando as forças de cada um de vocês que estão com compromisso com a obra do Senhor, que Deus abençoe. Hoje pela manhã tivemos também aqui, a gente fez até uma geral, né, quando eu digo geral, uma classe única, né, o pastor Paulo Judeu estava aqui, não pôde estar agora, porque ele está atendendo um convite também, que ele está pregando numa outra igreja, mas, irmãos, quem teve hoje de manhã aqui, irmãos? Foi bom, irmãos? Irmão, Deus está se manifestando de uma forma tremenda para nós. Tremenda, tremenda, tremenda. Foi uma coisa assim, eu posso dizer, foi sobrenatural, né? E eu tenho certeza que agora à noite também não vai ser diferente, porque nós estamos comemorando 504 anos da reforma agrária. Não? Claro que não, né, irmão? A reforma protestante, né? É isso mesmo.
Então, 504 anos, e você não tem ideia do que esses homens passaram para hoje a gente carregar esse livro chamado Bíblia. Chamado Bíblia, né? Então, irmãos, é um orgulho para nós podermos ter a Bíblia nas mãos, né? Não estou falando no iPhone, no telefone, enfim, estou falando nas mãos mesmo, um livro impresso nas nossas mãos e poder andar por essas ruas dizendo, eu pertenço ao Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, né? Hoje a gente pode aprender um pouco mais pela manhã. Você que não está vindo, por favor, querido, vem. Eu sei que às vezes dá aquela, né? Hoje é domingo, dormir um pouquinho mais, tal. Irmãos, invista em você. Se você não investir em você, quem vai investir? Né? Eu sei, é cansativo, irmãos, é cansativo. Os irmãos saíram daqui ontem, aqui tarde da noite, né? Para que pudesse realmente, e hoje de manhã estavam aqui. Alguns, né? Enfim, mas isso foi assim magnífico. E é isso mesmo, irmão, é trabalhar para o Senhor enquanto a gente tem força, enquanto a gente está aqui com disposição, enquanto Ele não voltou. Porque se Ele voltar agora, o que eu vou apresentar para Ele, irmãos? O meu currículo está tão pequeno para apresentar para o Senhor ainda. Preciso trabalhar muito, muito mesmo. E o que você vai apresentar para Deus? Queridos, eu também quero aqui nesse momento agradecer cada um dos irmãos que contribuíram, estão contribuindo para todas as obras que estão sendo necessárias na nossa igreja. Né? Os irmãos têm procurado, têm falado, têm feito pix, têm dado em espécie, enfim, os irmãos têm contribuído. Né? E aqueles que não podem estão também orando. Às vezes, quando falo, pastor, estou orando, pastor, vai dar tudo certo, olha, nós vamos conseguir. E isso anima muito a gente. Eu estive lá em Mauá e conversei lá com a dirigente de lá, e quando a gente estava conversando, ela falou, pastor, eu estou com um propósito de nós fazermos esse almoço todo mês. Irmãos, fazer um almoço, às vezes para 100 pessoas todo mês, né? Eu conheço irmãos que reclamam para fazer para 4, 5 dentro de casa, né? Agora, imagina para 100 pessoas. E, irmãos, ela falou, pastor, nós vamos fazer. E detalhe, irmãos, a igreja não tem estrutura. Ela fornece a casa dela. O gás dela, a panela dela, as colheres, enfim, os utensílios todos ali da nossa querida dirigente. Então, querido, eu peço a você, continue. Eu sei que tem alguns irmãos ainda que, né, colocam ainda assim aquela resistência contra Mauá. Irmãos, você não sabe como eu sinto feliz em poder estar contribuindo para aquilo ali ser nosso. Eu sei que alguns irmãos falam assim, né? Pastor, mas a gente já pagou, a gente já fez tanta coisa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito em você, só que tem um problema só. A pergunta é, prova. Esse que é o nosso problema. Né? Aí você fica, então deixa para lá. Não, lá nós temos vidas. Lá nós temos pessoas que estão dispostas. Irmãos, o que eu estou falando aqui, aquela igreja, ela é tão bem conceituada ali, naquela região, que os motoboys não evangélicos se colocaram à disposição para entregar as quentinhas que foram compradas. Eu estou falando de motoboys não cristão. Chegou um, lá quando eu estava lá, chegou um de brinco na orelha e tal, aquele negócio todo e tal, e falou, pastor, esse é o fulano. Eu falei, opa, rapaz, tu não entrou da nossa igreja e tal? Ele, não, pastor, não sou crente ainda não. Eu falei, ué, irmão, não, pastor, a maioria não é cristão não, estão ajudando a gente. Estão ajudando a gente. Se nós não fizermos, Deus vai levantar as pedras para clamarem. Nós temos a honra, a gratidão a Deus, nós temos a honra de poder contribuir para isso. Contribuir. E algumas pessoas perguntaram assim para mim, pastor, mas a igreja é em Mauá, a igreja mais próxima lá é Magé. Pastor, lá não poderia ligar Mauá com Magé? Querido, eu estou um pouco
me importando para o que o bispo vai fazer. Eu só quero que aquela igreja, aquele povo tenha uma igreja para cultuar a Deus. Esse é o nosso objetivo. E os irmãos têm aderido. Quando a gente lançou a campanha, irmãos aqui que não são daqui, que nem conhecem Mauá, se levantaram e disseram, não, eu vou contribuir. E eu fiz essas perguntas aqui algumas vezes, mas ela não deixa escapar ninguém, mas eu vou perguntar mais um. Irmã Vera, o pastor pagou? Ah, bom. Que até há pouco tempo atrás ela dizia não, né? Até ontem ela dizia não, né? Mas agora, enfim, querido, o que significa isso? Bênção de Deus. E tem pessoas aqui dentro, é que ele não me deu essa oportunidade, né? Que queria levantar sua mão, mas ali fez aquele, endureceu o coração, mas no final levantou e Deus abençoou a vida dessa pessoa. E está aqui no nosso meio hoje. Está me olhando, eu só queria que essa pessoa se levantasse e falasse, deixa eu dar meu testemunho aí. Mas sei lá, está tímido, né? Então, está tranquilo. Então Deus, Ele faz essas coisas, querido. Agradecemos a Deus, já fizemos aqui a parte do muro. Falta alguma coisinha? Falta, botar a telinha, dar um acabamento, fazer um negócio mais tranquilo, mais bonito, vamos dizer assim. E nós vamos conseguir fazer isso. E sabe como nós vamos conseguir fazer isso? Com o nosso dinheiro. Nosso dinheiro. Eu sei que eu sozinho não faria e nem faço nada. Vocês sozinhos também não fariam nem vão fazer nada. Mas se nós nos juntarmos, irmãos, quantas coisas a gente pode fazer? A gente manda pelo zap, né? Juntos somos mais fortes, mas na hora mesmo de... A gente, não, vai sozinho que depois eu vou mais tarde, vou depois. Né? Então, assim, Deus está com pressa. Deus ele tem escolhido a mim e a você para fazermos a diferença. Não é para a gente ser melhor do que ninguém, não. É para nós fazermos a diferença. Então, querido, nesse momento agora, nós vamos estar levantando, queria pedir, Charles, bota aqui no meio para mim o gasofilaço. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, e nós vamos chegar a falar sobre isso, sobre dízimos e ofertas, e vai ser muito bem falado, né, sobre esse assunto, e nós vamos abranger vários aspectos, não tenha dúvida, tá? E nós vamos... Eu não sei se eu posso dizer isso, mas nós vamos, assim, melhorar em muita coisa. O objetivo disso, irmãos, de a gente falar sobre dízimo, não é para que a receita aumente, não, irmãos. Porque quem sustenta isso aqui é o Senhor. É Deus. É Deus que sustenta essa casa aqui. Ah, pastor, então quem quer falar sobre dízimo? A única pessoa que não gosta de falar sobre dízimo é quem não é dizimista. Né? Uma vez eu estava aqui, irmãos, veio uma neta de uma irmã nossa, pequenininha, uma jovenzinha. Ela falou, pastor, eu fiz aniversário, eu ganhei um presente, foi em espécie, e eu queria dar meu dízimo. Eu falei, como é que é? Eu tirei até foto dessa criança aqui e mandei para o bispo. E o bispo mandou para mim, que exemplo, hein? Que exemplo. Então, querido, o que eu quero falar para vocês? Eu quero que você que é dizimista, que é ofertante, você saiba do que Deus pode fazer na sua vida. E o que significa isso, dizimar e ofertar. Eu já vi pessoas dizendo tantos absurdos. Ah, que dízimo era lá na época de irmão, era muito antes do que você pensava, muito antes do Velho Testamento, já se existia a palavra dízimo. Ah, ela só está em Malaquias, aí Malaquias é o Velho Testamento, então é o último livro e tal, não sei o que e tal. Não, irmão, tem no Novo também, por aí vai. Mas não vamos entrar nesse assunto, não. O que eu quero falar com você, querida, é que você tome posse, o que eu quero mostrar para você é que você pode tomar posse da sua bênção. Como aqui, nós tivemos aqui uma pessoa aqui dentro, e ela falou, não vou, e de repente ela falou, vou. No dia eu até brinquei, eu falei, cara, tu tem certeza? Você vai fazer isso? Vou. Aí ontem me parou aqui e falou, pastor, ganhei uma bênção, não sei o quê. Às vezes a gente impede a bênção de Deus. Né? Eu não estou aqui dizendo se você vai dar 10, vai receber 20. Irmão, se você quer negociar com Deus, esquece, irmão, fica no seu lugar, tá? Não dizima, não oferta, não faça nada. Sinceramente. Agora, se você tem um compromisso, se você tem uma fé,
é diferente. Aí é outra coisa, tá? Então, nesse momento, querido, nós vamos levantar nossos dízimos, nossas ofertas. Quem está aqui e, de repente, pastor, eu queria ofertar, mas eu não tenho dinheiro, tal. Nós temos uma máquina também, só você levantar sua mão, a maquininha vai até você, tá? Agradeço a todos que estão nos olhando por a live e a todos vocês que estão aqui, que não têm medido esforços. Eu conversei quarta-feira com um advogado, né, para a compra dessa casa. A gente acertou algumas coisas ali, porque eu falei, nós precisamos colocar tudo no papel, depois irmos por cartório, assinar, reconhecer firma, e aí o negócio está mesmo ali valendo, vamos dizer assim. Porque aí sim, no final de algum tempo, no período que a gente estiver pagando, no final dele, vai ser da nossa igreja. Vai ser mais um bem da nossa igreja. E falando também, nós conseguimos estar em negociação, a pessoa já falou que aceita, quer, mas a gente está só aguardando aí, tá? E em breve eu vou falar sobre isso. Amém? Agora eu queria que você, nesse momento, querido, pudesse pegar a sua oferta. E quando você pegar a sua oferta, querido, você pudesse, nesse momento, estar lembrando de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu não consegui. Eu quero dizer só para você, você pode não ter conseguido, mas a tua vida não terminou aqui. Se você mesmo botou um ponto final, eu quero te dizer, Deus está acrescentando uma vírgula nesse ponto final e está dizendo, a minha história continua na sua vida. Tá? Então, eu queria que você pegasse a sua oferta. Se você não tem ela, ou você quer fazê-la de forma crédito ou débito, como eu vou fazer aqui agora, fica à vontade. Marcão, por favor, traz a máquina para mim aí. Mas eu queria orar por você nessa noite. Eu queria agradecer a Deus por cada um dos irmãos que estão aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, agora, Senhor, chegou o momento de nós estarmos, ó Pai querido, contribuindo para a Tua casa, Senhor. Não com aquilo que o Senhor ainda vai nos dar, mas com aquilo que o Senhor já nos deu, ó Pai. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque nós nos alimentamos, ó Pai, o suficiente para nós continuarmos vivos durante todo esse mês, ó Pai querido. Pai, quero Te agradecer porque durante toda essa pandemia o Senhor nos sustentou, ó Pai. Senhor, quero Te agradecer que quando muita gente estava perdendo o emprego, Senhor, nós tivemos testemunhos aqui, ó Pai, de pessoas sendo promovidas no seu trabalho. Nós tivemos aqui testemunhos, ó Pai querido, de pessoas ter adquirido a sua casa própria. Nós tivemos aqui, Pai, testemunhos, ó Pai querido, de pessoas dizendo que estavam vencendo, ó Pai. Senhor, e eu quero Te agradecer, Pai, porque nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso. E nesse momento, Pai, como uma forma de gratidão, Pai, queremos nesse momento agradecer a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, inclusive a vida. E nesse momento, Pai, vamos estar ofertando. Se por um acaso, Pai, tem alguém aqui que ainda não tem, Pai querido, como fazer isso, eu te peço, tenha misericórdia dessa pessoa, abra as portas de emprego, se esse for o caso, que, Senhor, essa pessoa possa ter condição, capacidade para administrar o que ela tem, o que ela ganha, ó Pai, e assim, meu Deus, poder tocar a sua vida de forma honesta. Muito obrigado, nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Querido, você pode levantar do seu lugar e vem agradecendo a Deus e deposita aqui no gasofilaço. Marcos.
Senhor, eu quero te agradecer por cada um dos ofertantes, ó Pai. Toma aí cada um de nós em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vamos estar agora ouvindo uma mensagem com o pastor Doaldo. E nessa mensagem, querido, ouvi também a respeito da reforma e o que Deus colocar no coração do pastor Doaldo. Amém? Pastor Doaldo, por favor. A paz do Senhor para a igreja. Antes de nós entrarmos diretamente na mensagem, eu vou, primeiramente, falar rapidamente acerca da Reforma Protestante. E, antes de falar sobre isso, eu quero, aqui, de púlpito, prestar um agradecimento. Como os irmãos sabem, todo mês nós temos aqui o jornal O Semeador. Quantos pegaram o jornal este mês? Somente alguns irmãos, né? E quantos folhearam o jornal? Na página 5, pela graça de Deus, então eu quero primeiramente agradecer a Deus e depois ao Ministério de Madureira, né, pela oportunidade que me foi dada de publicar um artigo que saiu na página 5 do jornal Semeador deste mês. E eu aproveitei, quando pediram para que eu escrevesse, porque a proposta é que todo mês sairá um artigo de cunho teológico. Então, todos os professores envolvidos no IB, agora, estão sendo convidados, né, a todo mês escreverem um artigo teológico. Porque, quem bem lembra, o principal foco do jornal Semeador sempre foi a questão de trazer notícias acerca do campo. Mas agora também teremos artigos teológicos. E aprove a Deus que, neste mês, saísse um artigo meu. Eu aproveitei e fiz um resumo do assunto concernente ao livro recém-lançado, explicando exatamente a questão da palavra sai, vida e morte. Então, quem ainda não pegou o jornal, depois terá essa oportunidade de ler esse artigo na página 5 do Jornal Semeador, agora do mês de outubro. E eu quero agradecer a Deus e ao Ministério de Madureira, e, por que não, a toda a igreja, porque há o apoio, inclusive, com orações. Então, eu quero deixar o agradecimento também a toda a congregação aqui da Suburbana. Amém? Deus abençoe. Antes de abrirmos a Bíblia na passagem na qual estaremos pregando nesta noite, até porque eu gosto de separar um momento de uma palavra mais explicativa da pregação, rapidamente falar sobre a reforma. Por que é tão importante? Existem coisas, irmãos, que nós precisamos sempre estar voltando, reiterando. Por que é tão importante falar sobre a reforma protestante? Se nós estamos aqui reunidos, cultuando a Deus, mais precisamente numa igreja evangélica, nós, primeiramente, devemos agradecer a Deus, porque um dia nos foi feito um chamado, e nós respondemos positivamente a esse chamado. Se nós estamos aqui louvando, glorificando a Deus, e se temos a oportunidade de ouvir a mensagem, a pregação da palavra de Deus, primeiramente,
porque nós ouvimos o chamado de Deus e aceitamos esse chamado. E em segundo lugar, porque homens no passado abriram as portas para que nós pudéssemos estar aqui. Então, quando nós falamos de igreja evangélica, ou, melhor dizendo, denominação evangélica, tudo começou no dia 31 de outubro de 1517. O Brasil mal havia sido descoberto, ou a vinda dos portugueses aqui, não vem ao caso. E foi com um homem chamado Martinho Lutero, que inclusive foi o primeiro a criar esse nome, Igreja Evangélica. O chamado movimento das igrejas ou denominações evangélicas, o chamado evangelicalismo, na verdade, vem da virada do século XVIII para o século XIX, lá nos Estados Unidos. Não vamos contar essa história agora, por conta do tempo. Agora, o nome Igreja Evangélica vem justamente nos primórdios de Martinho Lutero. Até hoje, se você vai na Alemanha e pergunta por uma igreja evangélica, eles vão te apontar uma igreja luterana. Fora da Alemanha, é conhecido como igreja luterana, mas lá é igreja evangélica. E por que esse nome? Com base nos princípios do Evangelho. E por que é tão importante falar da Reforma Protestante, ainda hoje, 504 anos? Porque muitas das vezes nós não sabemos a importância da Bíblia. Muitas das vezes não damos a importância de ler a Bíblia. Muitas das vezes não sabemos o que é ser evangélico. Muitas das vezes não conseguimos saber a diferença da igreja para a denominação. Já caiu no uso popular falar de igreja evangélica, mas, na verdade, denominação evangélica, porque, inclusive, foi com a Reforma Protestante que nós pudemos ter essa percepção de que todos nós pertencemos a uma única igreja. Quantas vezes eu falei na escola dominical? Quantas igrejas nós temos? Sempre tem algum que diz milhares. Não, é uma só. O movimento das denominações evangélicas começou ali, 31 de outubro de 1517. Mas, em todos os tempos, diante de Cristo, diante de Deus, sempre existiu uma única igreja. Agora, o que nos define, independente se nós somos da Assembleia de Deus, se somos da Batista, da Presbiteriana, o que nos define como Igreja de Cristo? Poderíamos falar muitas coisas esta noite, mas aquilo que os reformadores mais salientaram, a Bíblia Sagrada. Antes, a Bíblia era algo restrito, praticamente, àqueles que eram ministros. E nem assim. Na verdade, só tinha algum conhecimento aqueles que frequentavam faculdade. As primeiras universidades. Porque a imensa maioria dos padres não tinham conhecimento da Bíblia. E por que é importante falar da reforma?
Quantos hoje, às vezes, são pastores e não conhecem a Bíblia? Nunca leram a Bíblia toda. Por isso é importante falar da reforma. Mas, novamente, todo ano, realmente, se todos nós tivéssemos a oportunidade, ou melhor dizendo, temos a oportunidade, se nós lêssemos a Bíblia toda, pelo menos uma vez, eu acredito que talvez não precisasse mais falar da reforma protestante. Existe uma história que já está completando hoje 504 anos. E eu e você fazemos parte dessa história. Talvez nenhum de nós tenha o nosso nome registrado na história. Mas diante de Deus está registrado que nós fazemos parte dessa história, ainda que os homens não reconheçam. Como disse o pastor aqui, homens de Deus que literalmente deram suas vidas para que a palavra de Deus estivesse hoje à nossa disposição. Homens que, se não morreram fisicamente pela palavra, mas dedicaram suas vidas. Lá nos primórdios, Jerônimo, que levou 30 anos estudando para poder traduzir a Bíblia. Se hoje nós conseguimos ler a Bíblia em português, um trabalho que foi iniciado com a Reforma Protestante, até mesmo as escolas públicas puderam ser viabilizadas graças à escola dominical. Tantas coisas que poderíamos falar. Mas eu só quero encerrar essa pequena palavra acerca da Reforma Protestante, que não podemos falar tudo. Isso aqui daria não somente um simpósio, mas um curso inteiro sobre a história da Reforma Protestante. Mas eu quero que você grave bem isso. Cada um de nós faz parte dessa história. Ainda que você nunca tenha lido acerca da história da Reforma Protestante, mas cada um de nós faz parte dessa história. Homens que eram falhos. Como diz a Bíblia, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, quanto mais os reformadores. Martinho Lutero, com certeza um grande homem, mas teve suas falhas. Um homem que, se ele tinha um grande amor pelas Escrituras, mas era pavio curto, perdia facilmente a paciência e perdeu oportunidades de unir os evangélicos na época, devido a isso. Mas não vamos entrar nesse mérito, não dá tempo. Mas duas frases de Martinho Lutero que eu gosto muito. Quando perguntaram, já perto do final da vida dele, como você conseguiu toda essa obra? E a resposta dele foi essa: eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Podemos dizer que a palavra fez tudo em nossas vidas? Ou a palavra é apenas uma desculpa para nós? Será que eu digo ser evangélico, mas eu não dou a devida atenção, o carinho que a palavra merece? Outra frase de Martinho Lutero, bem característica daquele estilo dele:
Não chamem os cristãos pelo meu nome. Quando começaram a utilizar o nome luteranos, quem é Martinho Lutero? E ele respondeu: um saco fétido de larvas. Porque diante de Deus ele dizia: eu não sou nada, mas Deus, Cristo é tudo em minha vida. Outro grande exemplo, não vou me alongar mais, vamos entrar na mensagem propriamente dita, João Calvino. Hoje, o pastor Paulo, pela manhã, aproveitou para falar um pouquinho de João Calvino. E uma história de João Calvino que eu gosto muito, um testemunho, um exemplo para cada um de nós. João Calvino também teve seus erros, não vamos entrar aqui no mérito, mas um homem também profundamente apaixonado pelas Escrituras, que ele dedicou a sua vida a escrever comentários bíblicos. E tamanha era a paixão pelas Escrituras, que certa vez João Calvino, devido a questões políticas, não vamos entrar nesse mérito, brigas políticas, sempre existiu isso, infelizmente. E ele foi expulso da cidade. E alguns anos depois, os mesmos homens que o haviam expulsado, o chamaram de volta. E chegou o momento dele subir ao púlpito e pregar. E todos aqueles que tinham expulsado João Calvino, e os mesmos que precisaram chamá-lo de volta, na mesma hora pensaram: estamos liquidados. Ele vai agora nos rebaixar, mas vai nos deixar no chão. Ele vai aproveitar para nos escorraçar, para falar mal da gente. Ele vai aproveitar o púlpito para falar tudo contra nós. Ele deve estar com raiva. Talvez alguns de nós usaríamos essa oportunidade, né? Já que eu estou no púlpito, deixa eu falar umas boas e poucas para aqueles que me expulsaram. Está vendo? Vocês me expulsaram e agora precisaram me chamar de volta. E para surpresa de todos, qual foi a atitude de João Calvino? Ele sempre teve o hábito, como até hoje existe na igreja presbiteriana, de fazer uma pregação continuada no texto bíblico. Mais ou menos assim, vamos falar de Efésios 2 hoje. No próximo domingo vamos falar de Efésios 3. Vamos dar essa continuidade, né, a sequência, né, bíblica. E o que João Calvino fez? Depois de anos fora da cidade, ele abre a Bíblia e retoma o texto bíblico, o último texto bíblico que ele havia pregado anos atrás, naquela mesma cidade, naquele mesmo púlpito, e ele não menciona uma única linha acerca da expulsão dele. E perguntaram, por quê? Ele respondeu, porque eu não posso perder tempo, eu fui chamado para pregar a palavra, e não para falar de mim. Isso significa amor à palavra. E é por isso que nós vamos agora abrir na epístola, na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, no versículo 16. E para manter uma tradição saudável, vamos colocar de pé. Amém? Romanos, no capítulo 1, no versículo 16.
Todos os irmãos acharam? Amém? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos todos juntos repetir essa última parte, mas o justo viverá da fé. Amém? Pode sentar, irmãos. Todas as vezes que se fala da reforma, se fala dessa passagem. Por quê? Todo o movimento da reforma foi deflagrado quando Martinho Lutero pôde meditar nessa passagem. E nas memórias dele, ele diz que quando ele lia esses 2 versículos, o coração dele ardia. Mas é interessante que quando nós estudamos a história da igreja mais ampla, vários momentos de avivamento, grandes homens de Deus foram impactados pela carta aos Romanos. É o caso de Agostinho. O próprio Martinho Lutero, já na Idade Média também, prestava-se atenção na carta aos Romanos. E recentemente, agora no século XX, Karl Barth também pôde publicar um grande comentário acerca da carta aos Romanos. Tão importante é a carta aos Romanos para a reforma protestante e, por que não dizer, para a cristandade em geral, que Martinho Lutero chegou a dizer: lógico, Deus nos livre de tal coisa, mas se a Bíblia viesse a se perder e você conseguisse manter apenas a carta aos Romanos, ele dizia que era o suficiente. Exageros à parte, aqui nós temos 2 versículos importantíssimos. São os 2 versículos que resumem a carta aos Romanos. E por que não dizer, consegue resumir a essência da reforma protestante. E pode resumir a essência do que é ser cristão. Primeiramente, aqui diz, versículos 16 e 17, ele está resumindo o assunto da carta. E ele começa dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho. Certa vez o Senhor Jesus falou: porque todos aqueles que se envergonharem de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele. O Evangelho não pode ser motivo para nos envergonharmos. Muito pelo contrário, nós precisamos ter a alegria, nós temos o privilégio de poder ter o Evangelho à nossa disposição. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Devemos nos envergonhar, sim, de não sermos aqueles que seguem a Cristo, a sua palavra, aquilo que Deus determinou para toda a humanidade. Disso podemos nos envergonhar, mas nunca, jamais podemos nos envergonhar do Evangelho. Agora, por que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho? Isso é bem interessante. Muito embora Jesus ensinasse fazendo perguntas ao invés de responder, e há quem diga que a teologia
ela mais pergunta do que responde, naquilo que é o essencial, naquilo que é o básico, Deus nunca nos deixa sem respostas. Alguém pode pensar, é evidente que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. É bem interessante. Jesus, ele disse, aquele que se envergonhar de mim. E aqui está falando, aquele que se envergonhar do Evangelho. Então podemos, por aqui, já entender que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aliás, o significado da palavra Evangelho, boas novas. E quais são as boas novas? Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. E é justamente isso que vem explicado na sequência. Por quê? Por que eu não posso me envergonhar do Evangelho? Existe uma razão. Pedro, uma passagem que eu também gosto muito, Pedro, ele diz que nós precisamos dar resposta, precisamos responder àqueles que nos pedem razão da nossa fé. Por que eu creio em Cristo? Por que eu creio na palavra? Existe uma resposta a ser dada. Por que eu não posso me envergonhar do Evangelho? E a resposta é dada depois. Porque é o poder de Deus para a salvação. Pense nisso, poder de Deus. Somos pentecostais. É muito importante nós manifestarmos o poder de Deus através do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Quando nós vemos curas sendo realizadas. Mas, acima de tudo, o poder de Deus é para a salvação. Aliás, Martinho Lutero, certa vez, disse, se não estiver na palavra de Deus, deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. Aqui nós temos a primeira bandeira, uma das bandeiras da reforma, somente as Escrituras. Somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. As 5 bandeiras da reforma. Então, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Mas qual é o alcance dessa salvação? É salvação para todo aquele que crê. Falamos hoje pela manhã, melhor dizendo, o pastor Paulo falou hoje pela manhã, da separação que havia entre judeus e gentios. Que a revelação foi dada primeiramente aos judeus. Paulo explica isso mais à frente. Qual é a vantagem de ser judeu? O apóstolo Paulo, como bom judeu, ele diz muitas. Entre elas, ou a principal delas, é que aos judeus foi dada em primeira mão a revelação de Deus. Eles receberam de primeira mão. Mas a salvação não era somente para os judeus. Lá em Isaías já está escrito sobre isso. Eu te pus, falando para Israel, eu te pus como luz para os gentios. Então a salvação é para todo aquele que crê. Todo aquele que exerce a sua fé. E aí ele complementa. Primeiramente do judeu. Por que primeiramente? Mesmo o Senhor Jesus, quando veio pregar,
Ele não veio pregar primeiro para os gentios. Ele deixou bem claro: eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que acontece? Como diz lá em João, que alguns comentaristas afirmam que é o versículo mais triste da Bíblia. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Agora, uma alegria para todos nós. Mas, isso no versículo seguinte, João 1,11, o versículo mais triste da Bíblia. Mas uma alegria para nós no versículo seguinte. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A importância de crer. Mas esse crer não é apenas aquela anuência intelectual. Eu acredito em Jesus, mas crer que Ele é o único e suficiente Salvador. Temos o hábito. Você quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Mais importante do que levantar a mão é que o seu coração possa se derramar diante de Deus. Porque às vezes é só um gesto físico, mas é o seu coração que tem que ser derramado diante de Deus. Essa é a fé que Deus requer. Não é apenas dizer, eu creio que Jesus existe. São poucos os que, digamos assim, se atrevem a dizer, eu não acredito em Jesus. Pare para notar isso. Mesmo pessoas que não se dizem cristãs, mas não têm a coragem de dizer, eu não acredito em Jesus, eu não creio que Jesus exista. Mas a fé é aquela fé que há uma entrega total. Eu creio em Jesus. E eu vou te servir, não porque eu sou obrigado a isso, mas porque eu estou agradecendo pelo muito que o Senhor fez. Isso é o mínimo que eu posso fazer, é agradecimento. E aqui, no final do versículo 16, nós temos o que seria o ponto central. São 2 versículos que você pode dividir em 7 partes. E essa parte central está justamente aqui. Primeiramente do judeu, mas também dos gentios. Porque quando fala grego aqui está significando gentio, porque na época a maioria dos gentios tinha cultura grega. Dos 2, isso foi falado muito bem hoje de manhã, dos 2 fez um único povo. Diante de Deus, não há mais judeu, gentio, não há mais assembleano, batista, porque todos são um. Eu gosto sempre de frisar isso. No Evangelho, no último dia 20, eu completei 30 anos de Evangelho. 30 anos em que eu aceitei a Jesus. E eu nasci no Evangelho, na Assembleia de Deus. Um outro campo, não vem ao caso, mas a Assembleia de Deus. E sempre disse o quanto eu fico feliz por estar na Assembleia de Deus. Porém, sempre tive essa consciência. Naquele grande dia, Deus não vai perguntar para mim se eu fui assembleano. O que Deus vai me perguntar é se eu fui lavado, remido e enxaguado no seu sangue. De ambos, dos 2, fez um só povo. Agora vem a segunda parte, o segundo versículo. Versículo 17.
porque a justiça de Deus nele revela-se de fé para fé. Justiça. A justiça de Deus, não a justiça do homem, porque a justiça do homem sempre será falha, o julgamento do homem sempre será parcial. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. E essa justiça se revela nele. Nele quem? Jesus Cristo. A justiça de Deus não se manifesta no povo de Israel. A justiça de Deus não se manifesta em Moisés. A justiça de Deus não se manifesta no profeta Elias ou no profeta Isaías. Não. A justiça de Deus se manifesta nele, em Jesus Cristo. Isso é bem claro aqui. Porque a justiça de Deus nele revela-se da fé para a fé. Um pequeno detalhe e muda a compreensão das pessoas, que geralmente nas Bíblias está assim, de fé em fé. Mas o texto grego é bem claro, da fé para a fé. O que foi dito no final do versículo anterior? A salvação, primeiramente, foi para quem? Para os judeus. Mas também para quem? Os gentios. Estou falando grego, mas no sentido de gentio. Quem recebeu primeiramente a revelação da palavra de Deus, o Antigo Testamento, foram os judeus. Por isso que aqui a justiça se revela da fé para a fé. Da fé dos judeus, da fé que foi anunciada lá no Antigo Testamento, para a nossa fé hoje. Estamos falando aqui da reforma, mas a história vem muito mais lá atrás. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E Hebreus 11 chega a dizer, homens dos quais o mundo não era digno. Mas foram homens que, pela fé, enfrentaram o fogo, foram açoitados, passaram fome, foram apedrejados, cerrados ao meio, andaram errantes pelo deserto, mas tudo isso suportaram pela fé em Deus. É dessa fé, da fé deles, para a nossa fé, para o nosso exemplo. É isso que o versículo significa. Da fé deles, lá no Antigo Testamento, para a nossa fé. Não que a nossa fé seja neles, mas eles se tornaram um exemplo de fé. E ontem, dando uma palavra para os jovens, lá em 2 Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas, entre outras coisas, ser exemplo de fé. Uma palavra para os jovens, mas todos nós devemos ser exemplos de fé. Mas que fé é essa? Não é uma fé qualquer. Não é simplesmente dizer eu creio em Jesus. Mas é demonstrar com todo o nosso ser que de fato nós cremos em Jesus como Salvador. Isso faz toda a diferença. Crer em Jesus como Salvador. Crer que Jesus não é apenas um grande herói, um grande mestre, apenas um grande rabino. Tudo isso ele foi. Mas, acima de tudo, Jesus, ele é o Salvador. É essa fé que é requerida de nós. Porque a justiça de Deus, nele revela-se da fé para a fé, conforme está escrito. Quantas e quantas vezes aparece
na carta aos Romanos, conforme está escrito. Em toda a Bíblia, são 25 vezes. Só na carta aos Romanos, 14 vezes. Conforme está escrito. O que o apóstolo Paulo quer dizer? É muito importante, volto a salientar, é muito importante nós estarmos aqui cultuando a Deus, estamos aqui presentes no templo, cultuando a Deus. É muito importante orarmos, é muito importante jejuarmos, nos consagrarmos. Como pentecostais, porque está na Bíblia, por que não falar em línguas estranhas? Mas toda a nossa fundamentação está aqui, na palavra de Deus, conforme está escrito. Mas como teremos certeza se está em conformidade do que está escrito, se nós não lemos a palavra? É preciso bater nessa tecla, porque essa era uma bandeira dos reformadores. Homens que dedicaram suas vidas para que a palavra de Deus chegasse a todos nós. Conforme está escrito. Só isso, só essa pequena frase nos fala da importância de uma das bandeiras da reforma, sola escritura, a importância de nós lermos a palavra. Tão importante é que nós possamos ler, compreender, estudar, que Karl Barth, que eu mencionei aqui no início, ele chegou a dizer, talvez com um certo exagero, eu pessoalmente acho que não é tão exagerado assim, mas ele chegou a dizer, é bem certo que a Bíblia diz, aonde nós temos igreja, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Não é isso que está na Bíblia? Sim ou não? Mas Karl Barth foi além. Só existe igreja reunida aonde existe o ensinamento da palavra de Deus, porque ser cristão é, acima de tudo, viver pela palavra, da palavra para a palavra. E isso os reformadores pegavam muito firme sobre essa necessidade. Se nós perdemos esse carinho pela palavra de Deus, nós perdemos a nossa essência. Se nós perdemos o carinho pelas Escrituras, não adianta eu falar da boca para fora que sou cristão. Eu não estou falando nem evangélico, não estou nem entrando nesse detalhe. Mas se dizer cristão, eu perco essa essência se eu não tenho o carinho, o zelo de ler a palavra de Deus. Por isso eu preciso levar muito a sério o versículo que diz lá no Salmo 119. Ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. E aqui termina dizendo, mas o justo viverá da fé. Uma citação, fizemos a leitura devocional inicial em Abacuque, capítulo 2. Não foi a esmo que eu escolhi aquela passagem, porque é ali, o contexto vai do versículo 1 ao 4, mais imediatamente, mas é ali no versículo 4 que está o versículo que é citado aqui. Tão importante é esse versículo para a construção do pensamento teológico em Paulo, que ele usa também lá na carta aos Gálatas, e um discípulo seu, um possível discípulo seu, porque hoje já se sabe que não foi Paulo que escreveu, mas um possível discípulo seu, lá na carta aos Hebreus, também menciona, lá no capítulo 10, versículo 38. Só no Novo Testamento
3 vezes que aquele versículo lá do Antigo Testamento é mencionado. O justo viverá da fé, a partir da fé. Algumas Bíblias até traduzem, não muito corretamente, o justo viverá pela fé. Qual é a diferença? O justo viverá a partir da fé. A fé é o ponto de partida. Mas, como eu disse, não é, mais uma vez eu insisto, não é essa fé, entre aspas, comum. Eu creio que Jesus exista. Até os demônios creem e tremem. Está lá na carta ao Tiago. Mas a minha fé é dizer, eu amo a Cristo, eu amo a sua palavra, e eu o sigo, não por medo do inferno, mas porque eu sou agradecido a Deus por tudo que Ele fez por mim. O justo viver a partir da fé é muito mais do que a preocupação de ser justo, é muito mais do que a preocupação de ser santo, é muito mais a preocupação de estar sempre aqui no culto. Tudo isso é importante. Mas, acima de tudo, entender que a fé é o ponto de partida para a minha vida cristã. Uma fé que gera um compromisso. Mas não é um compromisso com o homem, não. Um compromisso com Deus. E eu prefiro, ao invés da palavra compromisso, falar de gratidão. Eu gosto muito dessa palavra. O nosso serviço a Deus, mais do que compromisso, é gratidão. E quantos de nós já podemos expressar essa gratidão a Deus? Graças te dou, Senhor. Um salmo que está lá em Isaías 12. Sim, outro dia falaremos sobre isso. Salmos fora do livro dos Salmos. Um salmo lá no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Começa assim: graças te dou, ó Senhor. E mais à frente ele diz: e com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E qual é a nossa fonte de salvação? Jesus Cristo. E nós tiramos dessa fonte água com alegria. Porque nós somos alegres em Cristo. Porque Cristo nos dá o motivo de alegria. Ainda que eu esteja passando por tribulações, ainda que eu esteja passando por dificuldades. Às vezes nós temos, sim, humanamente falando, motivos para estarmos tristes, mas em Cristo o nosso espírito se rejuvenesce, em Cristo o nosso espírito se alegra. E essa é a essência de dizer que o justo viverá a partir da fé. Que esta fé, como diz lá em Judas, na carta de Judas, esta fé que foi uma vez entregue aos santos, foi entregue a cada um de nós, que nós possamos honrar essa fé que começou lá no Antigo Testamento, essa fé que foi tão batalhada pelos reformadores, e essa bandeira da fé continua em nossas mãos. Nós, como eu disse antes, nós continuamos essa história, fazemos parte dessa história, uma história de fé, uma história bonita, ainda que seja uma história com dificuldades, tribulações, mas, como ele diz lá na frente, a carta aos Romanos, ela é dividida em 2 partes. Essa primeira parte termina lá no capítulo 8, com aquele hino muito conhecido que vai do versículo 31 ao 39. E Paulo diz, em tudo isso que ele vai explicando, nós somos não vencedores. Mas ele praticamente inventa uma palavra. Ele pega uma palavra que era muito usada no contexto das Olimpíadas, porque as Olimpíadas já existiam naquela época.
E o vencedor, só o vencedor que levava o prêmio. Mas não era um prêmio em dinheiro, não era medalha, como é hoje. Mas os vencedores eram praticamente endeusados. Então, ser vencedor, especialmente vencedor de uma Olimpíada, o que mais queria? Mas o que o apóstolo Paulo diz, se esses, nós não temos que endeusar ninguém. Nós não temos que idolatrar ninguém que seja. Mas, se aqueles vencedores eram dignos de tantas honras, que honra maior servir a Cristo e herdar as mansões celestiais. Por isso ele diz, não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Aliás, a carta aos Romanos vai explorar essa questão onde superabundou a graça, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, somos mais do que vencedores. Paulo, na carta aos Romanos, ele gosta de exagerar esses termos para dar a ideia da grandeza do que é servir a Cristo, e servir a Cristo com alegria. Amém? Que Deus abençoe. Dando continuidade a essa tradição que, dentro da história da Reforma Protestante, começou mais especificamente com os metodistas. Quem ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Há alguém aqui nesta noite que porventura ainda não aceitou a Cristo? Aceitar a Cristo não é aceitar uma denominação evangélica, mas sim aceitar a mensagem da cruz que está exposta na Bíblia Sagrada. Todos aqui já aceitamos a Cristo como Salvador, amém? Mas talvez alguém que esteja assistindo a live precisa fazer essa decisão, e estaremos então fazendo a oração neste momento, para que você entenda a essência da mensagem, que não é nossa, mas ela está aqui. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, a todos aqueles, Senhor, que são alcançados, Senhor, por esta live, aqueles que já te aceitaram como Salvador, Senhor, que possa continuar perseverando neste caminho, continuando a levar adiante a fé que uma vez foi entregue a todos nós. E aqueles que ainda não te aceitaram, que o teu Espírito Santo toque nos seus corações e ele possa compreender, como disse o apóstolo Paulo, a largura, a profundidade e a altitude do amor de Deus para cada um de nós. Toma nas tuas preciosas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe o pastor Dualdo, a cada um dos irmãos aqui. Hoje é um privilégio nós podermos levar esse livro, né? Pessoas pagaram preços, pessoas até pagaram com a sua vida, e hoje a gente pode, às vezes a gente acha que é incômodo, né, irmãos? Um celular é mais fácil, né, de levar. Mas não deixe não de levar o seu exemplar da palavra de Deus, e eu tenho certeza que você também já vai estar evangelizando quando você passar por muitos. Você sabe quando a gente leva uma Bíblia, irmãos, a gente está pregando? Que às vezes você passa diante de um desviado, uma pessoa afastada do caminho do Senhor, e ela vê você com a Bíblia e fala, poxa, eu já fui assim. Eu já fui assim. Eu tiro isso por mim, quando eu viajo, irmãos, às vezes eu não consigo ir em nenhuma igreja, eu não acho tal, aí de repente eu saio para fazer alguma coisa e
Eu vejo uma igreja e quando eu passo em frente à igreja, está cantando um louvor, eu fico, meu Deus, eu devia estar ali dentro. A gente sente falta, né? A gente sente aquela vontade de poder estar ali junto com os irmãos. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus conceda uma semana de bênção, de prosperidade, de resposta, de oração. Que Deus possa abençoar a ti e a sua família em nome de Jesus. Querido, lembrando que o nosso batismo será no dia 12/12, tá? Mês 12, ok? 12/12, nós vamos ter o batismo e tudo correndo bem, né? Já vai ser dentro lá do nosso templo, tá? Foi feito fora, alguns irmãos até questionaram, pastor, é porque para a água poder levar o pecado? Tá? Nada a ver, irmãos. Era somente devido à pandemia, então o bispo estava fazendo fora, tá? Mas como as coisas estão se controlando, o negócio está andando, né, de uma forma melhorando, né? Então é bem possível que já seja feito o próximo batismo no mês 12, tá? 12/12, isso, né, Leandro? 12/12, né? Lá, para poder passar pelas águas dos candidatos, ok? Lembrando, queridos, que terça-feira nós temos o nosso culto na nossa matriz, é muito importante os obreiros, tá? Comparecer, e claro que é importante toda a igreja, mas os obreiros também, aqueles que puderem, né? Estar lá, não está no grupo de risco, enfim, tem essa condição de estar indo. Quando fala assim, irmãos, não é, às vezes, por exemplo, eu vou lá e vou pedir a irmã, nossa querida irmã Pureza, para ir terça-feira para lá. Irmão, sem condição de ir, né? Ela já tem uma certa idade, não é isso que a gente está falando. É aquele que estão já saindo, que estão podendo, né? Já tomou as doses da vacina e estão podendo sair, que assim faça, tá ok? Aqueles que não estiverem indo, por favor, avisa para o Leandro, tá? Para ele poder justificar, você que às vezes trabalha, ou pelo menos aqueles que tiram plantões, né? Às vezes dia de semana, isso é muito importante. Lembrando também, querido, que quarta-feira nós temos o nosso culto aqui, tá? Quinta-feira nós temos a oração às 9 horas, tá bom? Irmãos, é de 9 às 11, tá? Por que eu estou pedindo isso, querido? Por favor, faça assim, tá? Não está aqui, né? Mas, enfim. Por que isso é importante, irmão? Porque, geralmente, quem está aqui, né, não é que sejam todos, mas, geralmente, os irmãos que estão aqui são os irmãos que já estão aposentados, tá? Não, é uma regra, tá ok? E, quando está aposentado, geralmente está aposentado ambos, tanto o marido como a esposa. E todo marido gosta de poder almoçar com a sua esposa. E o pastor Paulo já disse, né? Aquele que não tratar bem, né? Que tratar mal, que fazer uma coisa, ele falou aquele negócio aí. Oi? Enfim, mas quinta-feira, tá? Às 9 horas da manhã, e nós temos também sexta-feira o nosso culto da palavra, é muito importante ele, ok? E depois, no domingo, nós temos a Santa Ceia lá em Madureira, tá bom? Mas nós temos aqui também a Escola Bíblica Dominical e à noite esse culto que você acaba de assistir, que é às 18 horas, ok? Quero agradecer a cada um de vocês, lembrando também, irmãos, que já está aberto as inscrições para o nosso EBOM, tá ok? O nosso EBOM. Leandro, sabe o dia do EBOM, Leandro? Primeira semana de dezembro, né? Isso é muito importante a gente fazer também, né, querido, o EBOM. Então, você que quer fazer o EBOM, procura ali. Para mim, irmãos, o EBOM era para toda igreja, né? Todos nós deveríamos fazer o EBOM, tá? Que é uma escola realmente, né, de obreiros, de líderes. Ah, pastor, mas eu não sou líder, mas é membros também, tá bom? Então, você, querido, procura o Leandro, faça ali a sua inscrição, tá bom? É R$80, né, Leandro? Isso mesmo, R$80 a inscrição. Dá direito a você tomar aquela sopinha, depois da sopinha dá direito a você
participar, e depois você vem, ganha o diploma, enfim, tudo como sempre foi ali, mas o assunto é sempre diferente, tá? Eu volto a falar isso, irmão. Pastor, já fiz 2, é bom, preciso fazer outro. Irmão, é bom igual culto, é aprendizado, igual escola bíblica dominical. Já pensou, desde criança eu venho à escola bíblica dominical, não preciso mais ir. Não existe isso, né? A gente continua crescendo, e a gente precisa continuar crescendo. Então, por favor, você... obreiros, membros também que estão aqui conosco, não deixe de fazer a sua inscrição, tá bom? Deus abençoe ricamente cada irmão. Esqueci de alguma coisa? Oi? Também, mas não vai pelo sorteio não, irmão. Sorteio é consequência. Né? Amém. Vamos nos colocar de pé, querido. Irmãos, tem cantina dos adolescentes, olha, sopa de ervilha, cachorro quente. Esse negócio de sopa de ervilha é de crente, né, irmão? Com esse friozinho que está fazendo, é bênção. Ô, Paulo, você já se matriculou, não é bom? Já? Prepara a tua documentação, Paulo. Deus abençoe tua vida. Te amo. Vamos orar ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos agradecer a Ti, Senhor, por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Aqueles que não puderam estar hoje, agora, Senhor, neste culto da noite, que o Senhor também abençoe onde quer que eles estejam, ó Pai. Senhor, quero te agradecer também, Senhor amado, por cada um dos teus filhos que estão trabalhando na tua casa. Que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor venha, meu Deus, a retribuir cada um deles, ó Pai querido, a cada um deles, em nome de Jesus. Queremos te agradecer também, Pai, por cada um, meu Deus, desses homens, ó Pai, que levantaram, Pai, no passado, para que a tua palavra pudesse chegar até nós, ó Pai, na maneira, Pai, que ela chega, Pai, ali de uma literatura, Senhor, para que possamos carregar, meu Deus, ela, Senhor, poder ler, ó Pai querido, e poder tê-la, meu Deus amado, como, meu Deus, exemplo para nós, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Abençoa agora a nossa saída. Vamos estar agora no término deste culto, mas que vamos continuar com a tua presença, Pai. Que o Senhor nos guarde por onde nós andarmos, Pai. Que o Senhor nos leve debaixo da tua proteção para o nosso lar ou para onde quer que nós vamos estar indo. Que o Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre e nos conceda uma noite abençoada, uma semana, Senhor amado, na tua presença e com bênçãos e com vitórias, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, hoje, todos sempre. Todos digam amém. E quem diz amém, dá um sorriso para alguém.